Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor, então trazendo mais um vídeo para vocês que acompanham o meu canal e procuro sempre falar sobre a espiritualidade em geral, assuntos de conhecimento que seja interessante sobre a espiritualidade, que traz muitas vezes as pessoas têm dúvidas. E hoje em particular vou falar sobre o assunto da, da obsessão espiritual, que eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso. Vejo, do modo geral, a maioria ainda comentando sobre essa possibilidade de existir, né? E que na verdade existem vários questionamentos que procuro trazer para todos que se interessam pelo assunto. É um assunto um tanto polêmico, porque muitos acreditam ainda que existam as obsessões espirituais, e no entanto, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência desses anos e pelo estudo, pela análise dos assuntos e também alguns grupos mais, digamos que atualizados, já percebem que existe algo diferente no planeta, essa mudança do planeta, essa mudança da realidade que vivemos a nível material, as transformações a nível físico, mas principalmente a nível energético, a nível dos aspectos que são mais sutis e que a maioria das pessoas consideram ainda existir algumas coisas que no passado já existiram, como os obsessores espirituais. Inclusive eu tenho alguns vídeos, os primeiros vídeos que eu gravei, eu falo sobre a limpeza das zonas inferiores do planeta e comento então sobre essa transformação mais plena que já ocorreu no planeta. Então o que se observa muito? As pessoas consideram a existência ainda de obsessores porque as pessoas continuam, e hoje em dia mais do que nunca, como todos sabem, continuam a ter dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades no relacionamento com outras pessoas, dificuldade de dormir, as insônias, os nervosismos, as depressões. Então tudo isso faz muitas pessoas buscarem, além da medicina, principalmente a medicina alopática, que é o que mais procuram, as pessoas terminam buscando também a possibilidade de um tratamento espiritual. Alguém indica, alguém sugere que a pessoa busque um tratamento espiritual. E o que se observa? As pessoas se baseiam muito nas características da pessoa que procura um local espiritual, um grupo, um centro espírita, um centro de umbanda, um grupo espiritualista, descrevendo seus males. E normalmente o pessoal que trabalha nesses lugares logo interpreta que o fato das pessoas estarem passando aquelas dificuldades se dá pelo fato de estarem sendo obsediadas espiritualmente. De fato, isso há anos atrás acontecia, existia uma influência, mas que na verdade, de qualquer forma, que é uma coisa que sempre foi distorcida, de qualquer forma eram as pessoas que davam a abertura
para que fossem influenciadas por seres perturbados, por seres negativos, por inimigos de passado, por obsessões direcionadas. Então dava a impressão de que sempre as pessoas, os encarnados, estavam sendo vítimas, que é a ideia que até hoje existe. Os encarnados estão sendo vítimas de seres desencarnados que os atacam, que os impedem de ser felizes, que os impedem de caminhar um caminho melhor. Então, como se tivesse sempre uma companhia, ou vários, né, caminhando lado a lado e boicotando, perseguindo, impedindo a pessoa de ser feliz, de se realizar. Então, de fato, acontecia isso até o ano de 2005. Eu sei que muitos vão achar uma bobagem isso, porque 2005 já lá se vão 17 anos, mas eu particularmente percebi, e pela orientação maior que se recebeu, que até hoje se recebe, e muitos indícios foram sendo mostrados. Então, o que aconteceu? Muitos também alegam que por causa do nível de perturbação, de desequilíbrio que as pessoas estão, que os seres trevosos estão atacando mais ainda, né? Então existe uma tendência muito forte das pessoas quererem culpar sempre o externo, né? Culparem sempre o que está lá fora como justificando o desequilíbrio, o mal que eu sofro aqui. Então, na verdade, é sempre uma exteriorização e uma fuga. Então, eu estou mal, eu estou passando por N dificuldades porque obsessores me atacam. Mas e será que não é eu que estou gerando essas dificuldades? Será que não é eu que estou nutrindo desarmonias, pensamentos, sentimentos negativos em relação a mim mesmo, em relação às pessoas que me cercam, em relação ao meu trabalho, aos meus estudos, à minha família, aos meus amigos e até em relação aos meus inimigos? Então é muito mais fácil a gente colocar a culpa em obsessores do que eu me dar de conta que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer um trabalho interno profundo, real, pleno e verdadeiro. No momento que eu me conscientizo disso, que eu começo a estudar sobre espiritualidade, pode ser livros simples, livros de mensagens, mas que eu faça algum tipo de movimento assim, ouvir palestras no YouTube, tem tantas palestras que falam sobre espiritualidade, enfim, procurar ver filmes bons, que inclusive os filmes são um tipo de lavagem cerebral, porque existem muitos filmes de terror e geralmente são os que mais fazem sucesso. Então, para colocar o medo, deixar as pessoas sempre com medo, achando que o mal é sempre mais forte que o bem, achando que o mal predomina e domina. E sempre, então, os filmes que fazem mais sucesso vocês podem ver, que são os filmes de terror, que nem aquele seriado do Netflix, que é o seriado que mais fez sucesso até agora, Stranger Things, Coisas Estranhas, que fala sobre monstros, fala sobre seres sobrenaturais que atacam uma cidadezinha e tem os jovens, os adolescentes que se envolvem, enfim. Então, por que faz tanto sucesso? Porque traz o medo para as pessoas, traz o pensamento de medo. Eu posso estar sendo influenciado, eu posso estar sendo perseguido por seres que me querem o mal. Ver um filme de terror, qual é a mensagem que passa? O mal
faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, o mal ataca, o mal impede, o mal mata. Então é uma mensagem espiritual sutil que é passado por muitos de que o mal tem mais força que o bem. Se isso fosse verdade, se nós vamos analisar, se o mal tem mais força que o bem, então esse planeta já teria sido completamente destruído pela maldade dos seres trevosos, dos seres que aqui existiam até 2005 e que dominavam desde da Lemúria. Lemúria, primeira civilização que habitou o planeta, a primeira civilização encarnada, e que desde lá, e isso lá se vão mais de 50 mil anos, 80 mil anos atrás. E o que aconteceu? Os seres que faziam mal, que não desejavam evoluir, tinham seus atos negativos, desencarnavam e iam para a zona inferior, que foi se fortalecendo, que foi se intensificando, justamente pela maldade, pela reincidência de erros. O plano superior permitia isso porque era uma coisa gerada pelos próprios encarnados que estavam fazendo a sua experiência evolutiva aqui nesse planeta e que traziam todo um ensinamento, uma educação espiritual pelo sofrimento, e o plano superior permitia então tudo isso ao longo desses milênios todos, para que as pessoas fossem gradualmente se dando de conta e se modificando. O que aconteceu foi que esse prazo de evolução para essa humanidade, para todos os seres que vieram para esse planeta para evoluir, foi terminando. E a partir da década de 50, de 1950, do século XX, para cá, foi havendo essa transformação no início da remoção dessas zonas inferiores. E com isso, todos esses seres que estavam desde a zona umbralina, que é das zonas inferiores, era a menos densa, a menos terrível, todos esses seres começaram a ser gradualmente removidos, conduzidos para lugares diferentes. Então, o plano maior determinou que esses seres fossem tirados dessas zonas inferiores, a maioria sendo encaminhado para o reencarne após um preparo mais ou menos longo, e depois tentar continuar a evolução. Isso aconteceu com todos nós que habitamos hoje o planeta, que estamos inclusive hoje encarnados, e os desencarnados também. Então, esse processo foi se acentuando, essa limpeza foi se acentuando, e houve modificações bem complexas. Depois de ser removido as zonas inferiores, veio a remoção das zonas abissais, que era a segunda camada pior, mais terrível, onde abrigavam milhares de seres bem mais densos que das zonas umbralinas, e que dali já comandavam muitos processos de obsessão, muitos processos de influência mental, emocional sobre os encarnados e vice-versa, os encarnados também influenciando os desencarnados. Mas, restituindo a harmonia e o equilíbrio do planeta conforme as hierarquias maiores, foi determinado a aceleração e a modificação, a remoção dessas zonas inferiores, a transmutação dessas zonas inferiores. E aí chegou o ponto onde foi começado a ser removidas as zonas infernais, que com certeza é a pior de todas.
Então, o medo, como essa figurinha mostra, né, a criancinha tentando se esconder embaixo do cobertor, o medo começou a se acentuar porque os seres que estavam lá nessas zonas inferiores, desde as zonas umbralinas, abissais e infernais, começaram a perder o seu campo de atuação, os seres encarnados negativos começaram a ser desligados desses seres que iam sendo removidos do planeta, que iam sendo inclusive expurgados do planeta. E essas zonas inferiores, esses níveis densos de energias extremamente densas, foram sendo mais e mais transmutadas por esses seres de luz, por todos os seres que trabalham para a harmonia e o equilíbrio do nosso planeta, seres extraterrestres de altíssima evolução, que vieram para esse planeta para ajudar os seres de luz que já existiam nesse planeta, colaborando nessa mudança grave, nessa mudança necessária para o nosso planeta. Então, o que passou a acontecer? A energia do planeta Terra começou a se elevar, está se elevando. Se vê isso pelas frequências Schumann, pela ressonância Schumann. Existem inúmeros fenômenos que estão acontecendo energéticos, climáticos, como vocês sabem, e são tudo frutos dessas transformações da estrutura material, inclusive, do nosso planeta. Então, uma vez sendo feita a limpeza das zonas inferiores, sendo transmutadas as energias densas que existiam nessas zonas inferiores, passou a ser feito a limpeza agora no plano físico. E aí algumas pessoas dizem assim, mas como então que as pessoas estão tão mal se não existe mais as zonas inferiores? Justamente porque muitas pessoas não têm mais o apoio das zonas inferiores para se alimentarem. A energia do planeta está cada vez mais se elevando, e isso cria um choque de energia entre o padrão mental, emocional, energético de cada pessoa em relação às novas energias que estão aí. A pessoa que cultiva bons pensamentos, sentimentos, atitudes, que procura se manter em harmonia, equilíbrio, fazer o bem, buscar, enfim, algo maior, elas estão plenamente se adaptando às novas energias que estão incidindo sobre o nosso planeta, energias de outros planetas, do Sol, que inclusive está mais intenso, e o nosso campo magnético está cada vez mais fraco, justamente porque essas energias têm que entrar no planeta. E então todo esse processo está trazendo um choque de energias muito grande. E toda a negatividade que as pessoas escondiam, vamos dizer assim, entre aspas, debaixo do tapete, todo o ego de cada ser humano, todos os seus defeitos, passaram a vir à tona com essas energias superiores atuando. O que passou a acontecer foi esse choque de energia, as pessoas perderam aquele cômodo patamar que elas se encontravam, que elas estagiavam, onde elas se sentiam bem, mas óbvio que não estavam bem, mas ilusoriamente, pelo critério do ego delas, pela conexão das pessoas com as zonas inferiores, estava tudo bem, estava tudo normal. No momento que começou a ser tudo isso removido, transmutado, elevado, começou a haver um choque profundo das energias, e aonde existia trevas, cada vez mais passou a ter luz. Onde existia desarmonia, começou a ter mais harmonia, isso no nível sutil. Então, o que nós estamos vivendo hoje é
esse processo todo que está chegando no plano físico. O que acontece muitas vezes que as pessoas também dizem que são vítimas de obsessores, que estão sendo atacados por obsessores, porque elas veem cenas, elas veem pessoas, elas veem situações angustiantes, seres tentando ameaçá-las, elas veem isso. E quem não tem conhecimento mais profundo acha que elas estão vendo obsessores. E muitas vezes essas pessoas estão em sintonia com faixas de passado, com vidas passadas, que, pelo seu padrão mental e emocional ser mais denso, as pessoas geralmente não se trabalham internamente, não buscam uma elevação no padrão mental e emocional no dia a dia. Isso deixa elas propícias a ficarem em sintonia com o ruim, com o denso. Então elas sintonizam, elas captam através da mediunidade que todos têm, mais ou menos aguçada, elas captam do outro o mal-estar, das energias densas da outra pessoa que não está bem. Elas podem entrar em sintonia com existências de passado, como eu coloquei nessas 3 figuras só para ilustrar, várias encarnações em vários países, em várias experiências, muitas boas, mas muitas também ruins. E se uma pessoa teve uma existência negativa nos dias está tendo uma experiência desagradável nos dias atuais, ela pode baixar tanto o seu padrão mental e emocional que ela termina entrando em sintonia com uma existência dela própria ruim. Acontecendo isso, ela vai ver cenas, ela vai ver seres que queriam já naquela época persegui-las, situações muito desagradáveis, vão sonhar, vão ter pesadelos com coisas desagradáveis. Isso tudo não é influência obsessora. Não existem seres obsessores porque eles foram já removidos do planeta. O que existe são encarnados, desequilibrados, que saem fora do corpo físico durante o sono físico, durante o repouso do corpo físico, e se projetam para fora do corpo físico. Esses ainda estão aí porque obviamente estão encarnados. Mas entre isso e existir obsessores existe uma imensa diferença. Então as pessoas terminam muitas vezes entrando em sintonia com existências de passado, revivem essas sintonias desagradáveis, trazem para o presente porque a vida no presente não está boa, não está em harmonia, faz com que elas baixem o padrão mental e emocional e sintonizem com tudo isso. Então é outra alegação que muitos falam, né? E assim, muitas vezes as pessoas terminam citando histórias, contando fatos, como uma situação que não faz muito fiquei sabendo, uma adolescente desmaiou num local público, ela começou a ter tipo convulsões e ela dizia que via um homem se aproximando dela e que esse homem ia matá-la. Então as pessoas que estavam ao redor, os familiares, ficaram chocados, tentavam reanimar essa moça e no entanto ela ficava com os olhos abertos, arregalados, com medo, com pavor desse homem que vinha para matá-la. Então, para muitos isso seria evidência de que seria um obsessor perseguindo ela, mas na verdade ela estava numa desarmonia emocional muito grande que fez ela entrar em sintonia com uma existência de passado dela própria, uma existência negativa. E esse homem que ela via em direção a ela e ameaçando ela de morte
era uma experiência de uma encarnação que ela teve de um inimigo dela. Ela ficou focada, traumatizada com essa época, ela não superou esse trauma e hoje, diante de dificuldades emocionais, ela, em dado momento, alguma coisa, algum gatilho disparou e fez com que ela entrasse em sintonia novamente com tudo isso. Também teve uma situação uma vez, até engraçada, de uma pessoa que pediu ajuda para o grupo na qual pertenço e que ela, quando ia dormir, ia fazer as preces dela, enfim, procurava pedir agradecer para o plano superior, pedir proteção, e ela via um homem sentado na ponta da cama dela e que olhava para ela e sorria. E ela, na cabeça dela, na ideia dela, que a maioria pensa sempre no pior, sempre no negativo, ela achava que esse homem era um obsessor. E ela relatou para uma pessoa do grupo que toda vez que ela ia dormir, o obsessor aparecia para ela e ele sorria. Daí essa pessoa perguntou, né, como, mas esse ser é deformado, esse ser te ameaça, esse ser traz um aspecto ruim, o que tu sente? Não, ele só fica olhando para mim e sorrindo. Então o que nós percebemos? Era o mentor dessa pessoa. Esse obsessor, esse ser que ela achava que era um obsessor e que ficava toda noite olhando para ela e sorrindo, era o mentor dela que estava ali. Ela enxergava o mentor dela que estava dando ali um apoio, se mostrando para ela, mostrando que ele estava ali como um amigo, como um ser que gostava dela e que estava ali para ajudá-la e encaminhá-la durante o sono físico para lugares melhores. Então, para vocês verem nesses dois exemplos apenas, entre milhares, né, de coisas, onde as pessoas descrevem situações, verem vultos, é uma outra coisa muito comum. As pessoas dizem verem vultos. Eu vejo vultos, eu vejo seres passarem. E muitas vezes esses vultos pode ser ilusão de ótica, ou pode ser o próprio mentor da pessoa ou dos familiares da pessoa que vive no mesmo local. Por que a pessoa vê vultos e não um ser de luz? Justamente porque a pessoa não tem um nível de clarividência aberto, desenvolvido, a pessoa não se eleva, não se trabalha internamente, ela não procura fazer sintonias como meditação diariamente, ela nunca se eleva. E mesmo se fizesse isso, ela ainda poderia, ao invés de ver um mentor dela, ver um vulto, porque ela não tem, como eu disse antes, a clarividência desenvolvida. Ouvir vozes. Também ouve vozes de quem? Será que são vozes realmente do plano sutil? Ou ela se confunde? E aí, por aí vai, tantos outros questionamentos sobre toda essa situação. Então a gente não pode esquecer também que é muito importante, as pessoas vivem ignorando. Todos nós somos guiados, amparados, protegidos por seres de luz, por amigos maiores, por seres que buscam a nossa evolução, que buscam o nosso aprimoramento. Esses seres são desde os nossos mentores espirituais, que alguns chamam de guia espiritual, amparador espiritual, protetor espiritual, anjo da guarda. Enfim, os nomes são diversos para a mesma coisa. Desde esses seres como os seres que são mais evoluídos e que conduzem grupos, chamados grupos internos também, os grupos internos de trabalho, os grupos internos de estudo. Por que internos? Porque eles não existem aqui no plano físico, mas sim no plano sutil, e tem hierarquias que coordenam esses grupos.
E existe, claro, hierarquias mais evoluídas, como aquelas que eu já mencionei para vocês em outros vídeos, como o próprio Padre Pio de Petrocina, o Chico Xavier, o Bezerra de Menezes, enfim, tantos seres que já passaram pelo plano físico e trouxeram seu nível de evolução. E é claro, acima de tudo, o Mestre Jesus, Jesus de Nazaré, que é a nossa hierarquia suprema que coordena o nosso planeta, a evolução do nosso planeta. Então, existe sempre essa ideia também de que estamos isolados, estamos desamparados, estamos perdidos no meio da vida material, da vida física. E na verdade estamos sempre sendo conduzidos. As coisas ruins que acontecem é devido aos baixos padrões, às sintonias negativas, às atitudes negativas que geram karma. As pessoas gerando karma, elas vão ter que se harmonizar com esse karma, com as leis superiores. Então não haveria evolução, não haveria crescimento se o plano superior simplesmente anulasse tudo e carregasse todo mundo no colo sem deixar que cada ser, cada espírito fizesse a sua própria evolução. Aí está o mérito da evolução de cada ser. Então, por isso, existe tanto sofrimento ainda nesse planeta pelo livre-arbítrio da humanidade, que está constantemente gerando karma e resgatando karma, gerando karma e resgatando karma. E os amigos maiores vêm em vários momentos, principalmente naqueles momentos de crise, eles vêm trazer energia, eles vêm trazer palavras, eles vêm conversar com nós fora do corpo físico, às vezes enquanto nós estamos aqui acordados no corpo físico, muitas vezes. Não captamos conscientemente porque justamente temos o padrão muito baixo, padrão mental, emocional, a nossa sintonia, a nossa frequência vibratória é muito baixa, mas que no momento que nós nos propusermos a fazer como alguns dizem, uma prece, uma oração, uma meditação, uma sintonia com os níveis superiores, nós começaremos a perceber, a sintonizar com esses seres de luz. E esses seres de luz, obviamente, trarão coisas boas para nós. Então, outra ideia errada é de que seres trevosos vão tentar enganar e se passar por seres de luz. Para uma pessoa totalmente leiga e que não sente nada, até pode acontecer isso. Mas para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento e que, uma vez elevada, uma vez sintonizada com o plano superior, quem ela vai captar e perceber jamais será um ser das trevas, um ser negativo. Justamente porque ela está em elevação, ela está em sintonia superior. E assim, então, a mesma coisa acontece com os seres extraterrestres, que a maioria pensa que estão aí para invadir, para dominar o planeta, para destruir o planeta, para subjugar a humanidade, como muitos filmes mostram, esse aspecto bem negativo. Então é mais uma cultura do medo, a cultura do mal, sempre enfatizando o mal e o medo, que as pessoas têm que ter medo das coisas. Então, na verdade, nós temos que nos elevarmos mais do que nunca nessa fase de transmutação do planeta e aguçar a nossa percepção, melhorar o nosso padrão vibratório para nós podermos captar essa realidade superior e percebermos realmente o que está acontecendo conosco mesmo, com as nossas vidas e com o planeta. Então é isso por hoje. Queria abordar esse assunto que eu acho bastante importante
Espero que tenham gostado. Lembre-se de dar o like para ajudar a divulgar o meu canal. Se quiserem se inscrever no canal também, agradeço. Então, por hoje é isso. Até o próximo encontro, próximo vídeo. Até mais.